Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Meus abraços, amigos ouvintes. E ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Estamos aqui no capítulo 2, no tópico Dois Espíritos. E o item é o 21. Então, estamos aqui, né? O último programa foi muito bom. Quem não o ouviu, ouça-o, né? Tanto aí pela internet, através do nosso canal do YouTube. Vai lá na playlist do programa Luz na Penumbra. O que é o Espiritismo vai ao ar toda sexta-feira, Luiz. Agora me deu um branco, é tanto programa. Toda sexta-feira, 9 horas da noite. Toda sexta-feira, às 9 horas, que é tanto programa que a gente grava. E tem reprises, né? Tem reprises. Aí eu não sei os horários. Mas na playlist do YouTube, você procurando nas datas de sexta-feira, vai estar lá o programa Luz na Penumbra com o que é o Espiritismo, tá? É só entrar na YouTube da rádio. Depois que entrou no YouTube da rádio, você vai lá na playlist, tem vários programas, procura o Luz na Penumbra. E como Luz na Penumbra estuda todas as obras de Allan Kardec, você tem que procurar pela data. Então, a nossa data é sexta-feira. E aí, você chegando lá, você vai poder ouvir. Ou no site também, da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. Também tem lá os últimos 2 programas. Então, é fácil, você consegue escutar aí. É só entrar lá. Foi muito bom o programa. E nós vamos continuar aí nesse tópico dos espíritos, item 21. Diz Allan Kardec: uma ideia quase geral entre os que não conhecem o espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Isso aqui é muito importante, né? Eu vejo muita gente aí que tem essa ideia, até espíritas que estudam pouco, mas que frequentam, vai no centro, toma seu passe, tá, mas não tem um estudo da doutrina. E acabam... Não tem a compreensão da doutrina. E às vezes nem estudam, porque não estudam realmente. Só frequentam, mas não estudam. Escuta a palestra, tá, mas não pega o livro para ler, não medita. E aí eles caem nesse grave erro que Kardec coloca, né? E a pessoa chega, não, porque eu estive num lugar, o espírito me disse tal coisa. Eu falo assim, olha só, a gente respeita, né, a informação de qualquer pessoa, porém a gente tem que passar pelo crivo da razão. E isso que você está me dizendo, um espírito bom não falaria isso. Então, se foi um espírito realmente, foi um espírito mal intencionado. Espírito bom não traz notícia ruim. Não dá informações que vão te deixar aflito. Mas isso não é novidade dentro do nosso conhecimento, não, né? Não veio com a doutrina dos espíritos, não. Porque no Evangelho de João, sabe, tem uma chamada... Não creiais em todos os espíritos. Verificai primeiro se são de Deus, né? Teve um dia que uma companheira chegou para mim, porque eu fui num lugar aí, o espírito me disse que meu esposo está me traindo. Eu falei assim, olha... Um benfeitor espiritual jamais te daria essa informação. Espírito abelhudo. Porque um espírito fofoqueiro que fala isso pra você, ele não tá bem intencionado. Não. Mas aí a pessoa fica, e se for verdade? Eu falei assim, pode até ser. Mas claramente você não estava lidando com um espírito bem intencionado. Se seu companheiro estiver fazendo isso ou não, é uma circunstância que você tem que avaliar como é que está a vida de vocês, como é que está esse casamento, tal, conversamos. Mas existe uma chance grande de sair ser uma calúnia desse espírito. Né? Como é que você sabe? Eu falei, porque espírito bom não iria falar isso.
O Livro dos Espíritos, nós temos lá na Ordem dos Espíritos, né? Na 100 a 113, certo? Na primeira delas, que trata dos espíritos imperfeitos, somos nós, né? E nós atraímos para junto de nós aqueles com os quais nós nos identificamos. Então tem ali os zombeteiros, os galhofeiros, certo? Os falsos profetas, tem uma série de classificações ali que nos mostram que nós vivemos cercados por espíritos, certo? Das mais variadas condições morais, de evolução moral. E entre eles nós podemos dizer que existem espíritos fofoqueiros, conforme você colocou. Eu me recordo, Miranda vai lembrar, recentemente a minha esposa estava com a tia muito doente, internada. Sim. Ela numa sessão mediúnica, ela conversando com uma benfeitora espiritual, ela perguntou à benfeitora: minha tia vai desencarnar? E aí a benfeitora falou o seguinte: minha filha, ela está sendo amparada, está sendo muito bem assistida, mas a gente não pode entrar nesses detalhes, né, que estão sendo cuidados, estão sendo encaminhados. Quer dizer, ela em momento nenhum falou que iria desencarnar, mas desencarnou. Não, mas ela até poderia dizer. Mas normalmente eles não falam. Eu tenho um contato com um benfeitor espiritual que ele, até sem ser perguntado, ele fala para a pessoa que está consultando assim: olha, eu queria lhe dizer uma coisa, a senhora vai morrer, tá certo? Agora, vai demorar um bocado, entendeu? Porque a morte física é uma lei natural. É uma forma dele até brincar. Eu já estive com ele, é um espírito muito agradável, né? Ele passa muita tranquilidade pra gente. Mas os espíritos sérios, eles evitam esse tipo de prognóstico desnecessário. O Divaldo já passou por situações difíceis com o Dr. Bezerra por causa disso, né? Que o Dr. Bezerra dava mais lição no Divaldo. O Divaldo ele conta isso, é muito engraçado. Ele foi atender uma pessoa enferma, chegou na casa do companheiro, estava lá numa situação muito grave, a esposa muito sofrida, muito chorosa. O prognóstico dos médicos era o pior possível, né, de que realmente não havia mais o que fazer. E o Divaldo orando na cabeceira da cama do enfermo, ele vê o Dr. Bezerra se aproximar. E ele pergunta ao Dr. Bezerra, né, Dr. Bezerra, esse nosso irmão está muito mal, a família está sofrendo muito. Ele vai ficar bom, Dr. Bezerra? E o Dr. Bezerra de Menezes diz para Divaldo assim: ele vai ficar bom, ele vai ficar bem. Aí Divaldo ficou feliz, né? O Dr. Bezerra disse que ele vai ficar bom. Não disse aonde, né? E aí chegou para a senhora, né, a esposa do companheiro ali enfermo, e falou: olha, ele vai ficar bom. O Divaldo ficou muito feliz. Foi embora. Olha, amanhã eu volto para poder ver como ele está. Quando o Divaldo volta, já estava sendo realizado o velório na casa do homem. Tu imagina que situação, meu Deus do céu. Eu fiquei até com pena do Divaldo. Aí o Divaldo disse que chegou, a mulher olhou pra cara dele, assim, como que ele vai ficar bom, né, o infeliz, tá morto. E o Divaldo naquele constrangimento, sem saber o que dizer, o que falar. Nisso aparece o Dr. Bezerra de Menezes de novo. Aí o Divaldo foi cobrar dele, né? Dr. Bezerra, como é que o senhor me faz um negócio desse? Tu não disse que o homem ia ficar bom? Aí o Dr. Bezerra sorri e fala assim: mas ele tá bem, Divaldo. Olha ele aqui do meu lado, e o homem do lado do Dr. Bezerra sorrindo. Só que foi uma lição dura, né? Mas é a compreensão das coisas, viu, Eduardo? Porque você vê o seguinte, eu tenho uma experiência, eu não gosto de trazer experiência pessoal não, mas aí é válido. É muito válido. A experiência pessoal, ela é a grande prova. São os fatos. As pessoas Uma coisa sabem, é eu contar que eu ouvi dizer. Outra é eu dizer para você, eu vivi isso. As pessoas sabem que eu tive a dificuldade, né, da partida de minha esposa e a partida de minha filha. Aliás, de 2 filhas, né? Então, eu sou um sobrevivente. E toda vez que me perguntam, certo, como é que eu estou, eu digo que eu estou bem, tá? Melhor do que eu mereço. E quando perguntam, e como é que... Ivone, eu falei, olha, está melhor do que nós. Com certeza. Está melhor do que nós, porque já se libertou, certo, das amarras do corpo físico, exatamente. Então é aquela questão de como nós nos vemos. O que eu sou?
Eu não sou o Aloísio, eu estou o Aloísio. Tá? Eu repito isso sempre, eu estou. Quando a gente compreende isso, isso nos facilita para essas situações da partida dos entes queridos, certo? O retorno à vida espiritual, que é a verdadeira vida. Isso nos facilita, não resolve, porque nós sentimos, todos nós sentimos, mas o entendimento é uma força muito grande, muito presente, certo? Nesses momentos, e que nos dão a sustentação para nós continuarmos a nossa luta, certo? Eles, os que partiram, terminaram por partidas naturais, logicamente. Terminaram a sua previsão, o seu compromisso aqui. Nós ainda estamos, então vamos nós continuarmos a nossa jornada para que possamos fazer por onde termos algum merecimento para estarmos juntos novamente. Continue, Miranda. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo, e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sóbrio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos. Outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus, vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Então, quer dizer, tem todo tipo de espírito, né? Como diz a recomendação do apóstolo João, não creiais em todos os espíritos, antes verificai se são de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber se são de Deus? Como diz Kardec, avalie o que eles dizem. Sim. É isso. Nós temos uma racionalidade e uma irracionalidade, e os dois caminham juntos, certo? Então, quando nós verificamos a partida de alguém que nós admiramos, que nós amamos, com quem convivemos, nós desejamos no íntimo que eles estejam nos mais altos patamares de evolução moral. E aí nós passamos a adotar uma crença de que quando morremos nos tornamos sábios ou santos. Não, negativo. Nós chegamos à vida espiritual com a nossa bagagem que nós adquirimos enquanto estávamos aqui. Então, se nós saímos daqui com ódio, nós chegamos lá com ódio. Se nós saímos daqui em paz, nós chegamos lá em paz. Certo? Então é tudo uma continuidade. Na natureza nada dá saltos, tudo evolui continuamente. Então essa é uma realidade que nós temos que entender e adotar. A vida espiritual e a vida física são capítulos da nossa existência. E nesses capítulos da nossa existência há uma continuidade. E na dependência do outro. Então, quando nós aqui estamos encarnados, vamos trabalhar para que a nossa chegada à vida espiritual se processe da melhor maneira possível, que nós cheguemos lá da melhor maneira que nós possamos alcançar, para que nós estejamos com a satisfação de ter cumprido aquilo que nos foi designado na ordem do progresso. Tem um pensamento oriental que eu gosto muito, e diz aqui com relação à nossa transição, né, na vida física e a vida espiritual, que diz assim: quando tu aqui chegastes, todos sorriam, só tu choraste. Viva a tua vida de modo a que, quando daqui partires, todos chorem, só tu sorrias. Essa é a nossa meta. É nós
sermos queridos por termos agido de forma correta e termos conquistado o amor, o carinho dessas pessoas que ainda ficam aqui. E na certeza de que nós vamos nos reencontrar mais adiante. Essa é uma certeza que a doutrina nos traz, mas que também nos diz que para tal nós devemos trabalhar para isso. Estou vendo aqui no Livro dos Médiuns, né, Kardec falando sobre essa questão da gente perceber que tipo de espírito nós estamos lidando, quando ele trata da identidade dos espíritos, que é o capítulo 24. Ele diz o seguinte, no item 255, né, que é as provas possíveis de identidade. Ele fala que a identidade dos personagens, sobretudo antigas, é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Aí ele diz, julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Então, assim, quem estiver conversando com os espíritos, diz Kardec, fique atento à linguagem deles. O que eles estão dizendo? Se um espírito se apresenta com um nome conhecido, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Quer dizer, o espírito se apresenta lá e fala, eu sou Bezerra de Menezes. Ué, ele está dizendo, mas vamos ouvi-lo, né? Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de um Bezerra, vamos dizer assim, e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material ou, pelo menos, toda a probabilidade moral de que seja ele de fato. Então tem gente que chega para mim e fala, eu estive no centro tal e um espírito se apresentou e era Dr. Bezerra. Falei, o que ele disse? Disse isso. Então tá certo. Tá coerente com o Dr. Bezerra, tá bom. Pode ser. Pode ser ele, alguém da falange dele, trabalhador que estava ali falando em nome dele. A Miranda pode falar em nome do Aloysio, não pode? Em algumas situações assim? Ou pode. Você confiaria? Se for coisa boa. Então aí ele diz aqui, neste caso, sobretudo, é que há uma identidade real se torna questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sobre o qual as diga. Então, mesmo os espíritos enganadores, eles tomam nomes respeitados. Você vê dentro da Umbanda, por exemplo, tem espírito que se apresenta, eu sou o Exu, não sei das quantas. Nem ele sabe que os espíritos, os verdadeiros Exus, trabalham para o bem. Sim. Ele usa aquele nome por quê? Porque tem uma questão meio que folclórica de que todo Exu é um espírito demoníaco. Então ele se apropria daquele nome. Agora, quem é um bandista de verdade sabe que não é assim. Que os espíritos que se autodesignam como Exus são trabalhadores do bem e da luz. Tem uma história muito interessante que vem vestir isso que você acabou de colocar. Numa casa espírita, numa reunião mediúnica, apresentou-se um espírito que falou coisas muito bonitas e perguntado quem era o espírito, ele disse, eu sou Francisco. E como ele falou coisas muito bonitas, depois os comentários de corredor falaram, olha, nós tivemos aí a manifestação de Francisco de Assis. Tá? E passaram nas reuniões seguintes já sempre evocar e trabalhar com aquele espírito como se fosse Francisco de Assis. Até que um dia chegou alguém que já havia lido o Livro dos Médiuns, capítulo 24, certo? A identidade dos espíritos, e perguntou durante a manifestação, mas o senhor diz que é Francisco de Assis? Ele falou, não, eu nunca disse que era Francisco de Assis. Agora, vocês determinaram que era Francisco de Assis e me trataram tão bem, certo, que eu não desmenti, apenas eu não afirmei que era Francisco de Assis. Então essas coisas também acontecem. Tá certo? A mesma história foi com o espírito que se apresentou como Agostinho e trataram ele como Santo Agostinho. Santo Agostinho. Aí um dia ele falou, olha, eu sou Agostinho, o santo foi por conta de vocês. Exatamente. Então não creais em todos os espíritos. E tem espíritos que se apossam de determinados nomes, conforme você lembrou, para que darem respaldo às suas colocações. Que é uma outra armadilha perigosíssima. Perigosa. Nós podemos identificá-los até pelo seu linguajar. Nós temos exemplos vivos disso. Sim. E temos obras publicadas por médiuns,
certo? Conhecidos, certo? Que mostram um determinado espírito com uma determinada identidade, que quando nós comparamos aquilo com outras obras em que aquele espírito está também se manifestando, não pode ser. Não pode ser o mesmo. Você via, por exemplo, o espírito André Luiz psicografando pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, era o mesmo. Não mudava. Doutor Bezerra, mesma coisa. Então você via claramente que eram os mesmos espíritos por diferentes médios. Nós temos livros que um capítulo era psicografado por Chico, o outro capítulo seguinte por Valdo. E eles juntavam e dava uma sequência perfeita, certo? Isso aí. Notória. Então são muitas armadilhas que só o estudo, né, só isso que nós estamos fazendo aqui pode realmente prevenir. Vamos ao último tópico aí, o último parágrafo. Miranda. Último parágrafo. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. Ver o Livro dos Espíritos, questão 100, da Escala Espírita, e o Livro dos Médiuns, capítulo 24. Então, mais uma vez, ele fala aí, né? Empregar todo o nosso cuidado. Então, a coisa é muito séria, gente. Tem que tomar cuidado. Não importa onde você vá, no centro espírita, num terreiro de umbanda, de candomblé, na vidente da esquina, né? Na Mãe Miranda. Tu ainda lê mão, Miranda? Tu ainda lê as mãos? Quando eu passo creme assim, aí... Então, assim, seja aonde você for, tem que tomar cuidado, tem que avaliar. Não pode receber toda a informação e tomá-la como verdade. Eu vejo muita gente passando sufoco por causa disso. É muito importante nós termos sempre presente conosco a certeza que nós estamos lidando com seres inteligentes, porque o espírito centelha inteligente da criação, né? O Livro dos Espíritos define o espírito como sendo o ser inteligente. Nós estamos lidando com seres inteligentes que estão numa situação de que eles nos identificam perfeitamente, mas nós temos que nos utilizarmos das nossas possibilidades reais para que possamos identificá-los. E a possibilidade mais forte que nós temos de identificar o valor de um espírito que se manifesta é através do conteúdo da sua manifestação. Qual é esse conteúdo? O que aquilo está trazendo de positivo ou apenas gerando desconforto e dúvidas? Então é muito importante que nós tenhamos sempre presente isso. E aí nós voltamos àquela colocação que nós fizemos anteriormente, que desde a época de Jesus praticamente, né, que João já nos dizia: não creiais em todos os espíritos, verificai primeiro se são de Deus, isto é, se aquilo que eles trazem está de acordo com as leis divinas, e a lei divina ela foi trazida para nós pelo Evangelho e hoje em dia pelas obras complementares que apenas enriquecem a base. Elas não criam uma base nova, apenas enriquecem essa base que está na codificação. E dito isto, Miranda está muito econômica hoje. Está econômica. Não, eu estava ouvindo. Graças a Deus. Pelo menos escuta ainda, né? Então, quando a gente bater na mesa é para você falar, viu? Acho que ela está em contato com o plano espiritual, então nós agradecemos aí a nossa audiência fiel. E como diz Kardec, tomemos cuidado, vamos estudar a doutrina, não creiais em todos os espíritos, antes verificais se são de Deus, palavras do apóstolo João. Muita paz a todos. Muita paz e até o próximo encontro. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Eu e meu parceiro Bill Fabiano juntos sempre, eu e meu parceiro Renato Souza. Isso aí, estamos juntos, né? Mais uma vez. Começamos na semana passada o mês de outubro de 1859, onde o Kardec destaca o título aqui, Os Milagres. E hoje a gente vai dar continuidade a essa leitura, né? Você que está aí conosco, vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho aqui, que essa revista, sem dúvida nenhuma, traz muita coisa legal para a gente, esclarece muito sobre vários pontos aí da doutrina espírita. Não é isso? Quanta luz trouxe pra gente, né, Renato? A gente que nunca tinha estudado ou lido a revista espírita, a gente foi presenteado nisso, com isso, né? Exatamente. Quanta luz trouxe pra gente, graças a Deus. Então, vamos nós, né? Então continua aqui o Allan Kardec dizendo assim, Bill, lá de onde a gente só deu início ao primeiro parágrafozinho e tal, né? Então vamos lá. Ele Senhor Mathieu, né? Isso, Senhor Mathieu, esse é o francês. Então vamos nós. Ele continua dizendo, ó, na sua acepção primitiva e pela etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver, mas esta palavra, como tantas outras, se desviou de seu sentido original. Contrário, né? E hoje se diz, segundo a academia, de um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e não é senão por comparação, por metáfora que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. A gente terminou o programa semana passada falando da questão do milagre, né? Sim. Daquilo que é chamado de milagre, não é? É importante que se fale assim, porque tem uma explicação, não é? E aí ele vem agora dando aqui, fazendo um arremate de tudo isso. Então ele vem dizendo, ó, o fenômeno narrado pelo Sr. Mathieu tem o caráter de um milagre no verdadeiro sentido da palavra? Seguramente que não. O milagre, dissemos, é uma derrogação das leis da natureza. De modo algum, temos em vista examinar se Deus julgou útil, olha só, em certas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que o fato da escrita direta, por extraordinário que ele seja, não derrogando de nenhum modo essas leis, não tem nenhum caráter miraculoso. O milagre não se explica à escrita direta, ao contrário, se explica do modo mais racional, como se pode ver pelo nosso artigo sobre esse assunto. Não é, pois, um milagre, mas um simples fenômeno que tem a sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda outro caráter, é o de ser insólito e isolado. Ora, desde o momento em que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, isso não pode ser um milagre. E aí, Bill? Rapaz, é o que a gente falava no último programa, né? A gente trouxe até aqui o livro dos médios e até uma indicação boa para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse capítulo, sobretudo, né, milagres. Busquem lá o livro dos médios, lá no capítulo 2, que fala do maravilhoso, do sobrenatural. Kardec explica com muita clareza as leis que nós não conhecemos, né? A gente falou no programa passado, né? O que muitas doutrinas caracteriza como milagre, por exemplo, a pessoa morre, né, entre aspas, hoje e amanhã já vira santo. Com todo respeito, a gente não está aqui para falar de doutrina, de religião de ninguém, mas com todo respeito,
né? Já vira milagre, já vira santo, quer dizer, se a pessoa é santificada ou não, espiritualizada ou não, isso aí não cabe a gente a analisar, porque a gente não sabe nem da gente, que dirá dos outros, né? Mas é a questão do milagre em si, né? Seria, como Kardec coloca aqui, uma derrogação das leis divinas. E Deus iria derrogar as leis dele, passar por cima das suas próprias leis, por qual razão? Bom, uma das razões que eu acredito é que Deus, pensando lá com os botões dele, caramba, ou conversando com o Renato, por exemplo, Renato, acho que essa lei aqui que eu criei não é legal, cara. Ela já tem alguns bilênios, mas eu esqueci um detalhezinho, vou ter que mudar. Será que aconteceu isso, Renato? Será que Deus se enganou e vai ter que modificar as leis, atualizar as leis, porque são leis, né, retrógradas? Né? Cara, não... dentro do nosso racionalismo cristão, né, que a doutrina nos convida, não tem a mínima possibilidade disso, né, cara? Não. É porque a gente enxerga mal, como você falou, nós somos ovelhas míopes. Ovelhas míopes, isso. A gente enxerga muito mal e normalmente quando a gente enxerga é sob a nossa ótica manca. Sempre. Essa é a grande realidade. Oblíqua, obtusa, fechada, sem ângulo. Sim. A gente vai ficar aqui o programa todo falando dos sinônimos. Das nossas, como diz o Dr. Bezerra, nossas qualidades negativas. Exato, né? Então, não existe, simplesmente. Eu, graças a Deus, até antes da própria doutrina ser introduzida em mim, inserida verdadeiramente, eu já não acredito. Mesmo criança, eu ouvia falar aqui no milagre. Eu falei, mas meu lápis acabou de cair aqui. Eu ouvia, milagres, eu achava uma coisa meio fora, sabe, assim, de contexto. É porque a doutrina já estava, né, inserida na gente, desde pequena, sim. Mesmo se a gente ter consciência disso. Então, é só uma questão de você ler. Quem está dentro da doutrina, leia. É porque, assim, uma coisa que é particularmente meu pensamento, tá, Renato? Óbvio, nós temos os nossos atavismos, como diz Dona Joana, ou seja, aquelas coisas que nós trazemos do passado. E o nosso passado, em vias de regra, é católico. Né? A gente fez uma doutrina secular aí, né? Secular. Então, muitas coisas a gente ainda traz conosco. Aí, muitas pessoas se dizem espiritólico, né? Exato. Sou espírita com católico. Isso, Passa na igreja, faz o sinal da cruz. É errado. Não tem nada de errado, é certo. Ok. Cada um sabe de si. Sim. Se sente bem, ok, faça. Mas o que eu acho? Existem coisas que são basilares. Por incrível que pareça, eu já vi espíritas ou pessoas que se dizem que têm dúvidas sobre a reencarnação. Exato. Cara, meu irmão, não adianta. Não adianta, não é o momento delas. Não é o momento delas. É um desgaste, né? Mas aí não pode se dizer espírita. Até uma vez eu ouvi o Gerson falando no programa uma vez, né? Uhum. É porque a pessoa ainda não é. Não. Ela se diz, mas não é. Sim. Né? Foi bem interessante isso que o Gerson falou num programa, que eu não vou lembrar agora, há muitos anos. Mas se a pessoa eu era espírita, mas agora eu sou evangélico. Não era espírita. Ou eu sou evangélico e me tornei espírita. Talvez não fosse evangélico. Porque a doutrina, quaisquer que sejam, ela está inserida na gente, né, Exato. como uma chancelada, como uma marca. Você está fadado. Exatamente. Aí, cedo ou tarde, ou cedo ou cedo. Cedo ou tarde, né? Cedo ou cedo. Exatamente. Porque nunca é tarde. Exatamente. Não é? Cedo ou cedo, aí pro lado que você tem que ir, que é aquilo que você crê, é onde você encontra realmente o porto seguro e as coisas palpáveis e as respostas que você queria. É porque você fica assim, você vai numa religião, aí você não encontra aquela resposta que você quis. Aí aqui o Renato não me falou aquilo que eu quero ouvir. Eu vou numa casa de umbanda. Mas aí o pai de santo não falou, eu vou numa candomblé, agora eu vou mudar, isso não dá pra mim. Eu vou ser protestante. Cara, você fica... a gente está criticando? Não. Porque uma pessoa que se encontra assim, ela está... Está buscando. Está buscando por estar desorientado. Claro. Então a gente não tem que criticar em momento algum. Mas sobretudo nesse momento. Então a gente tem que auxiliar. Exato. Né? Ampará-la. Agora, aquela pessoa que já tem a convicção, né? Renato, por exemplo, que já vem antes da doutrina espiritualista, eu sempre inserido na doutrina espírita, a gente já tem aquilo dentro de nós, né, Renato? Sim. Então, a base da doutrina
É a reencarnação. É a continuidade da vida, Sim. é a anterioridade da vida, né? Então, esse é o ponto. Então, eu acho que abraça-se uma doutrina, abraça-se verdadeiramente. Né? O Não sei se estou me fazendo entender. Não, sim. O ponto que você está citando, e é o ponto importante que agora me fez também refletir muito, que é essa questão da crença na existência da alma. Sim. Desde o início, né? Desde de tenra idade que a gente vem passando por isso. Aí não importa se foi na região católica ou se foi lá na Umbanda, por onde a gente passou, né? Durante um bom tempo. E aí sempre a crença na existência da alma. E isso também é uma base. Sim. Opa, se a alma existe, para onde é que ela vai? O que acontece com ela? Se a luz se apaga? E aí? Como é que faz? E aí veio a doutrina espírita agora está na hora de você ter a resposta do que acontece com a alma. Não exatamente o que preconizavam para você lá, né? Daquela forma, mas é assim que acontece, tá? E tudo mais. E aí vem as explicações, tudo isso é muito bacana. Eu queria destacar aqui nesse parágrafo, Bill, que ele fala uma situação importante, que é a questão da doutrina, da escrita direta. Sim. Então, por que ele diz que não é milagre? Porque a doutrina espírita explica as questões, e você falou bem do Livro dos Médiuns, a questão da pneumatografia. Sim, então, gente, não é milagre, é perfeitamente possível acontecer isso, então não é milagre. Por que é possível acontecer? Porque está dentro das leis que possibilitam isso, né? Acontecer, o espírito XYZ chegar e o ambiente está favorável àquilo tudo. Leis que regem a natureza. Pronto, e aí? Não tem milagre. É importante destacar, né, Renato, para a galera que está ouvindo aí, para aqueles que não sabem, obviamente, né, a diferença entre pneuma e psico. Isso. Né, Renato? Exato. Pneuma não tem a participação direta do médium, né? E aí o outro justamente a participação do médium. Passa pela mente. Psico já diz tudo, Passa né? pelo médium. Sim, com certeza. Estamos no programa Luz na Penumbra, aprendendo muito, graças a Deus, né? Eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Vamos dar continuidade, Bill. O parágrafo é longo. Mas vamos ler aqui. Quebra essa para mim, Renato. Vou quebrar para você aqui, pode deixar. A ciência faz todos os dias milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E, como se acreditavam que toda a ciência vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando já se está mais civilizado, se contenta em mandar os petites maisons, aliás, quando se deixou os inventores morrerem de fome, se lhes erguem estátuas e são proclamados benfeitores da humanidade. Mas deixemos estas tristes páginas de nossa história e voltemos ao nosso assunto. Que um homem realmente morto seja chamado à vida por uma intervenção divina, aí está um verdadeiro milagre, porque é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, se ainda nele resta vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética o venha reanimar, para as pessoas esclarecidas, é um simples fenômeno natural. Mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará como miraculoso e o autor será perseguido a pedradas ou venerado, segundo o caráter dos indivíduos. Que no meio de certos campos, um físico lance um papagaio elétrico e faça cair o raio sobre uma árvore. Esse novo Prometeu será, certamente, considerado como armado de um poder diabólico, e seja dito de passagem, Prometeu nos parece singularmente haver precedido a Franklin.
Voltando à escrita direta, é um dos fenômenos que demonstram de modo mais patente a ação de inteligências ocultas, mas do fato do fenômeno ser produzido por seres ocultos, ele não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos que se devem a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas ou inexplicáveis por qualquer outro meio, e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios que revelou do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, dizendo melhor, se conheciam os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. E foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso cessa e os fenômenos reentram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres fazendo girar uma mesa ou os mortos escreverem, do que o médico em fazendo um moribundo reviver ou o físico em fazendo cair o raio. E aí eu me lembrei justamente, não é, da passagem evangélica, no momento em que Jesus ressuscita Lázaro. Sim. Ressuscita Lázaro, não é? A gente, com todo respeito, compreende, está lá na passagem evangélica. Sim. Ressuscita Lázaro. Ressuscitaria o Lázaro se estivéssemos tratando somente do mundo espiritual. Mas estamos tratando do mundo espiritual, do mundo material. Então, o espírito de Lázaro, né, estava ali e ele passava por uma outra questão que o deixava entorpecido, o deixava num estado letárgico, o deixava adormecido. E Jesus, médico, magnetizador, né, excelente, ele disse, não, peraí, não tem ninguém morto ali não, poxa. Então, a palavra ressurreição não cabe, né, Bill? Não, e nem milagre também, né? Hoje a própria doutrina espírita nos traz da questão da catalepsia que Lázaro sofria, né? E hoje isso é bem conhecida, né? Algumas pessoas já foram enterradas vivas, né? Sim, sim. Eu acho que até que já falamos sobre alguns casos aqui em algum programa desse aí passado, de um cantor aí famoso também, que foram desenterrá-lo e ele estava virado, né? Sim. O caixão todo arranhado, né? Por isso essas 24 horas aí para a pessoa ter certeza realmente, vão beliscando a pessoa ao longo dessas 24 horas para ver se a pessoa acorda. Me belisquem, por favor. Beliscando, dando uns furinhos com agulha, a pessoa não acorda, meu amigo. Já foi mesmo. Mas brincadeiras à parte, como você falou, lembrou bem essa passagem, né? Jesus sabia que Lázaro ainda estava ligado, o espírito, né, estava ligado ao corpo, e ele, como magnetizador por excelência, magnetizou-o e ele tornou ali a dar sinais de vida, porque ele estava vivo. Né? Então, enfim, outras doutrinas caracterizam como milagres, né? E aqui a gente não está entrando na questão se Jesus poderia ou não fazer. Sim. Jesus poderia fazer muito mais. Exato, perfeito. Ele, né, assim como nós, como ele mesmo destacou, vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, enfim. Só que o próprio Jesus, lá no capítulo 1 do Evangelho, diz o quê? Pois é. Não vim destruir a lei. Mas sim cumpri-la. Exatamente. Seria uma derrogação da lei de Deus isso, ressuscitar uma pessoa? Seria. Ele não ia fazer isso. Não iria fazer isso. De jeito nenhum. Eu tô falando... Olha, vamos pensar como Jesus, Renato. Vamos lá. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Vou falar para vocês uma coisa. Eu tô falando aqui que não vim destruir a lei. Exato. Mas eu vou fazer esse milagrezinho aqui, tá? Que vai derrogar um pouquinho, mas é só para passar... Vocês entenderem. Cara, seria Jesus que nós conhecemos? Você que está ouvinte aí que está nos assistindo agora, ou nas reprises, seria Jesus? Reflita. Reflita. É cabível isso, Jesus fazer isso? Vou abrir uma exceção,
mas para vocês acreditarem no que eu tô falando, tá? Vou derrogar as leis do meu pai, que está nos céus. Ele não fez com ele, Bill. Pô, Ele desencarnou exatamente. conforme todos nós vamos desencarnar Exatamente. um dia. Então ele podia Poxa. pular da cruz, opa, tchau. Não, eu não quero não, tá? Fui. Fui. É. Pai, me tira daqui. Pô, Sim. subiu, Sim, foi abduzido. sim, Cara, sim. É o tipo de coisa, ok, vamos respeitar sempre. Mas, como o Renato convidou a vocês, racionalizem a fé de vocês. Perfeito. Pensem. É o que a doutrina espírita nos convida o tempo todo, né, Renato? É claro. A racionalização do cristianismo. Racionalizem o que está sendo dito. Uhum. É cabível? Pô, eu acho que não. Então, se a sua razão te coloca uma dúvida, vá buscar mais um pouquinho. E a doutrina espírita está aí, né, Renato? Sim. Calhamaço de vida. Exato. A própria codificação, cara. Você pega a codificação, ela precisa de complemento? Não. Codificação não precisa de complemento, ela está pronta, né, Renato? Exato. As outras obras, aí você bota André Luiz, Emmanuel, todas elas precisam da codificação. Exato. Sim, com Né? certeza. Então, vamos trazer uma obra auxiliar para o livro do... Cara, não tem obra Não, auxiliar para o Evangelho. Não tem obra auxiliar para o livro dos médios, livro dos espíritos, né, Renato? Sim. Essas obras que auxiliam as demais. Exato, perfeito. Me deu até raiva agora, mas agora me esvaziei. Perfeito, Bill, perfeito. Olha, antes que perguntem, né, antes que falem, disse assim, olha, é claro que o meu desencarnar é lógico, evidente, que é muito diferente do desencarnar de Jesus. Ele desencarnou, o Renato vai morrer ainda. Olha a diferença. E aí carrega todo o peso, não é? Pertinente a morrer. Eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou passar por tudo isso. O que não corresponde ao Espírito de Jesus. Exatamente. Ele, quando deixou o corpo físico dele ali, pronto, acabou, tchau e benção. Exatamente. É diferente, é completamente diferente. Ele ali preocupava-se com os irmãos que ficaram aqui, porque ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sensacional isso, né, cara? Olha só, ele estava sentindo alguma coisa? Não estava, gente. Olha, é isso que a gente precisa compreender. Então ele não derrogou, ele mostrou até o último segundo, milésimo de segundo, Bill, o que nós deveríamos fazer. Exato. Até o último. E depois, em espírito, continua fazendo até hoje. Sim, ele exemplificou até o último segundo, né? Exato. Ainda assim, deixando mais um ensinamento. E eu acho que um daqueles que é o que mais me emociona, o que mais me arrepia, que eu tô arrepiado agora. Imagina você lá na cruz comigo ao lado lá. Vai todo mundo pro espaço, que se dane, todo mundo. Fizeram eu sofrer isso, agora sofram também. É claro. O nosso pensamento é totalmente diferente. Óbvio, quem tá falando isso, brincadeiras à parte. Exemplificando como nós pensamos, em formas gerais. A gente tá aqui no programa 9h30 a gente tem que fazer rir um pouco, descontrair. Descontrair um pouco, mas a diferença de pensamentos que há entre nós e o Cristo. O indivíduo sofreu toda a sorte negativa do mundo, ele sofreu. Exato. E ainda e detalhe, como eu costumo dizer para as pessoas, não só ele sofreu tudo, como viu a mãe sofrer por ele sem poder fazer nada. Que também é uma dor dilacerante. Caramba, minha mãe está sofrendo por mim. Mas dali saía um exemplo para as outras mães. Exatamente. Porque ele via o futuro. Exatamente. Aí a gente lembra. Já entrega a mãe para João. Exato. João para a mãe. Exato. Eu tenho aprendido muito, Bill, com a oportunidade do programa Consolação de Jesus. Exatamente. Todo sábado, de forma ao vivo, às 8 da manhã. A gente falou de Maria e João, você aprende com o João. Com o João Nogueira. João Nogueira. Exatamente. Sim, e convidados lá, pessoal, a turma muito bacana do programa. Poxa, a gente tem conversado muito, porque essa visão de futuro, porque olha só, Jesus falou de tudo, mas ele não falou tudo de tudo. Exatamente. Não é? Falou da forma como poderiam compreender, e aí ele hoje continua aqui por trás da doutrina espírita falando de tudo. Exatamente. Né? Conforme a gente pode compreender. E ainda estamos nessa de ouvir aqueles e duvidar, que têm ouvidos. Isso. Até hoje, né? Até hoje não é assim. Essa máxima. Quando ele viu o momento da mãe dele passar por tudo aquilo, nossa, é lógico que ele viu que isso poderia trazer um consolo para as mães no futuro. A partir daquele momento. Exatamente. Então você aproveitou naquele momento de dizer para ela assim, mulher, né? Eis aí o seu filho. Olha,
converte estas lágrimas de uma outra forma, com todo o amor que você carrega no coração para você poder passar para os outros. Olha que bacana, né? É isso, né, Renato? Tudo. Olha, nosso programa está chegando ao final. Olha, o assunto é tão bom, né? Tão esclarecedor, o tempo passa depressa. Mas semana que vem nós estamos de volta, sexta-feira, 21h30, Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, para a gente dar continuidade. Não é isso, Bill? Isso aí, muita paz, pessoal. Grande abraço a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.